é que você sabe que uma doença foi embora? Vai. Quando eu me sinto melhor, né? Num padrão de normalidade que eu conheço. Preste atenção. Num padrão de normalidade, de saúde que eu conheço. Pode haver um padrão melhor do que aquele que eu conheço? Pode. Quando alguém fala, olha, eu lembro que alguém comentava comigo, olha, quando eu fiz a cirurgia de catarata, eu pensei, meu Deus, eu não enxergava, eu não sabia, né? Então, nós temos a visão de uma cura, de uma enfermidade indo embora, quando nós voltamos a um padrão de saúde que nós conhecemos. Mas isso não quer dizer que não exista um padrão melhor do que aquele que já vivemos um dia. Quantos concordem, pode dizer amém. Quando o homem caiu, o padrão espiritual dele teve uma queda. Teve uma queda. O padrão emocional dele teve uma queda. A saúde física teve uma queda. Mas isso não quer dizer que quando há uma volta ao padrão melhor, já alcançou tudo que Deus havia programado no Éden. Puxa vida, talvez a gente nunca tenha pensado nisso. E Deus sempre nos alerta. Olha, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho mais para a sua saúde. Eu tenho mais para a sua vida emocional. Eu tenho mais para a sua vida espiritual. É isso que a palavra diz. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então essa visão do que é uma cura e do que é uma saúde, tem que ser a de Deus. Tem que ser a de Deus. Deus não quer nada incompleto. Deus não quer nada para mim nem para você, menos do que aquilo que Ele planejou. Eu vi alguém comentando esses dias, é interessante, não é? Cada conferência dessa é uma unção para aquela conferência. Eu falei, olha, exatamente isso. Depois a gente pode cantar as músicas, depois a gente pode pegar a palavra que foi dada, depois a gente pode pegar os comentários, mas não é a mesma coisa. Porque naquele lugar como agora, nesse lugar, nesse momento, Deus tem uma unção especial, Deus tem um derramar especial para esse momento aqui. E Deus não dá nada para ser desperdiçado. E quem recebe diz amém. Esse padrão de Deus, aí nos faz lembrar, na queda, houve quebra espiritual, mas houve quebra emocional e houve quebra física. E Deus tem, desde a queda do homem, não foi só depois de Jesus. Como Deus seria injusto, né, irmãos? É porque nós nascemos em Cristo Jesus, nós temos essa graça, nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos vivendo uma promessa que eles não viveram. Mas desde a queda, Deus tinha o plano do resgate. Deus falava com seus profetas. Deus usou Noé. Deus usou toda uma geração. Deus os levou por um caminho para resgatar aquilo que Ele havia planejado. Para trazer o plano espiritual que Ele havia desejado. Para trazer o plano emocional que Ele havia desejado. Para trazer o plano físico que Ele havia desejado. E havia o sacrifício. E havia um momento no altar, e havia os sacerdotes, todo o processo estava acontecendo, até que ele disse, olha, agora vai ser pegar ou largar, agora eu vou enviar meu único filho, naquela cruz ele vai ser o cordeiro, vai morrer no seu lugar, e se você assim crer e receber, você vai se tornar filho, não só criatura. E vai receber o poder. Poder é unção de Deus. Mas isso não quer dizer que desde a queda, Ele não estava derramando unção. Ele estava. O nosso Deus é incansável.
O nosso Deus é incansável. E aqui então nós temos que lembrar, mas qual é então, Deus? Qual é a saúde emocional que o Senhor tem para mim? Qual é a saúde espiritual que o Senhor tem para mim? Qual é então, Deus? Então é mais do que eu tenho agora. Deus, o Senhor tem mais do que eu tenho agora. É que quando passamos por um momento difícil, é difícil não olhar por aquilo que nos atribula no momento, somente. É muito difícil. É muito difícil. Tudo que você vê tem o filtro daquele momento. Tudo que você olha tem o filtro daquele momento. Quando coisas difíceis acontecem conosco, o nosso olhar tem dificuldade de não ver só aquilo. Mas como é que Deus nos cura? Deus nos cura mostrando aquilo que é o plano inicial. O padrão da cura é o plano inicial. O padrão da cura é o projeto que Ele tem para a minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo. O padrão da cura é o projeto que Deus fez, está resgatando na sua vida, na minha vida, nesses dias. E o projeto que Ele fez, quando nós estamos nessa dificuldade, e quem é que não tem, né, gente? Quem é que não tem? Ele diz, olha, antes de ser curada, antes de ter essa dificuldade, eu já havia escrito o que era a sua cura, o que era a sua saúde, o que era o seu resgate, e eu planejei e eu vou cumprir na sua vida. E ele disse então, o profeta Isaías aqui, pelo Espírito Santo do Senhor disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Fala comigo, o Senhor Deus me ungiu. O Senhor Deus derramou unção sobre mim. Nesta manhã, cada momento da minha vida, Deus tem uma unção de propósito. Deus tem uma unção de restauração. Deus tem uma unção de cura. Deus tem unção de poder. Fala, o Senhor Deus me ungiu, está me ungindo esta manhã. E você diga comigo agora, para pregar boas novas aos quebrantados. Fala inclusive a mim. Para pregar boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Fala inclusive a mim. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Fala, inclusive a mim. A unção que Deus tem derramado é para que você não se perca nas suas dificuldades. É para que você não pare pelas suas dificuldades. É para que você não deixe de visualizar aquilo que Deus tem te dado e quer te dar por causa dessa dificuldade. A unção que Deus dá, ela despedaça julgos, ela liberta cativos, ela tira aquilo que o inimigo trouxe para te destruir, ela te levanta, ela te reconstrói, mas enquanto isso ela te usa para curar, para libertar, para reconstruir, para trazer de volta aquilo que Deus havia projetado. Sabe por que nós às vezes não percebemos esse propósito na hora da dificuldade? Porque o inimigo sabe que se nós olharmos para ele e crermos e fizermos, ele não pode nos deter. A cura brota sem detença. Então ele tenta nos prender a nossa visão, prender a nossa fé, prender as nossas emoções, prender o nosso corpo. Ele tenta de alguma forma fazer com que nós possamos olhar somente para aquilo que está nos afetando e não perceber que o Senhor Deus, fala comigo, o Senhor Deus me ungiu, fala para curar,
para libertar, para pôr em liberdade, inclusive a mim. Então nessa hora nós temos que abrir os olhos, colocar o coração, falar: Deus, eu não vou sair desse propósito. Deus, eu não vou sair desse propósito. Deus, eu não vou perder esse propósito. Quando eu estudava, fiz uma matéria, e falando sobre os diagnósticos, né? Dificuldades educacionais, de aprendizagem. Mas antes disso, eu vi um livro que o Senhor falou comigo. O livro chama Desenvolvimento da Criança. Bem, e eu falei: mas eu preciso saber como é que eu vou cuidar, como é que eu vou atender isso. Interessante, não é? Quando você se abre para Deus, eu quero que você preste bastante atenção. Quando você se abre para Deus, 24 horas, conexão. Deus, em todas as coisas tu tens um propósito. Deus, em todas as coisas eu sei que tu tens uma voz para mim. Deus, em todas as coisas eu sei, Senhor, tu tens algo para falar comigo. Deus, porque em todas as coisas, Deus, o que é mais importante é ouvir a tua voz, é estar na tua presença. Senhor, o resto passa, mas isso não passa. E naquela hora ali o Espírito Santo falou comigo: por quê? Porque é preciso saber o que é bom diante de mim, para poder ajudar outros a retornar ao processo. Deus está te ungindo para curar outros, mas enquanto você cura, você é curado. Não perca essa visão. Deus está te ungindo para libertar outros, mas enquanto você liberta, você está sendo liberto. Deus está te ungindo para trazer cura a um coração quebrantado, mas enquanto você traz, Ele está curando o seu. E tem uma palavra de poder que é usada nesses dias, de tantas formas, mas só Ele pode nos ensinar. Chama esperança. Satanás tem batido contra a esperança do homem. Ele tem tentado colocar a sua esperança lá embaixo. Ele tem tentado tirar a esperança dos seus olhos. Ele tem tentado tirar a esperança do seu coração. De todas as formas. Porque a esperança é aquela que sustenta a nossa alma. Hebreus diz: é aquela que é a âncora da nossa alma. Mas a esperança também é aquela que vai trazer vida ao nosso espírito. A esperança também é aquela que vai nos fazer procurar a saúde do corpo. Então nesses dias, o foco dele é a esperança do homem. Ele quer que nós sejamos desesperançados, que nós possamos ver as dificuldades. Olha, não tem jeito, esse país não tem jeito, olha só. Olha, essa família não tem jeito, olha só. Olha, essa vida não tem jeito, quantas vezes eu insisto, e ela não para, ela vai, ela sai da igreja, ela vai para outro lugar. Olha, Ele quer tirar a minha esperança, pois eu quero dizer para você e para mim, isso é uma obra maligna. O ímpio está debaixo desse jugo, mas aquele que crê em Deus está liberto desse jugo. A sua esperança não vai ser frustrada, vai ser realizada. É isso que te cura, é isso que te sara, é isso que te leva para libertar outros. O livro de Provérbios diz assim, 23, 17 e 18. Ô Senhor, fala: o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Fala, abre a boca. O Espírito do Senhor Deus me ungiu. Bispa, mas quem sou eu para Deus me ungir? Meu irmão, minha irmã. Quem quer unção, Deus dá, Ele disse. Então fala: o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Olha o que está aqui em Provérbios: não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque tenha certeza, haverá bom futuro, não será frustrada a sua esperança. Quem recebe diz amém. Então, assim como teve a queda, uma unção de Deus renova a nossa esperança para cuidar do seu corpo. A queda física, tantas ameaças, tantos prognósticos. Meu querido, minha querida,
todos eles vieram com a queda. Mas de todos eles, na redenção, na ressurreição de Jesus, na obra da cruz, a nossa esperança foi renovada e haverá bom futuro para todos que creem. Bom futuro, dá força. Força para você se cuidar, força para você procurar a melhor maneira de se cuidar, força para você ter essa maneira, força para você ir além, força para você se levantar. Mas o dia hoje está terrível, mas o Senhor Deus te ungiu para curar inclusive a você, para levantar inclusive você, para uma esperança, porque você não vai ser frustrado, haverá bom futuro, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, mas a minha vida emocional, você não tem ideia do que acontece. O meu corpo, às vezes a gente vê, não é? Passa por situações, mesmo cuidando. Mas a minha vida emocional, você vê as coisas que a gente vê, você escuta. Mesmo você está na terra, bem conectado, pode ter certeza. Mas você percebe os ataques emocionais que nós vivemos? Mas você também percebe que tem tantas condições para se cuidar emocionalmente? Você percebe também que tem? Porque o inimigo não quer mostrar isso para nós. Ele quer esconder isso. Ele quer roubar a sua e a minha esperança. Mas a palavra de Deus nos ensina. E ela nos diz que haverá um bom futuro, que o Senhor Deus nos tem ungido, que aquilo que nos prende emocionalmente, Ele quebra e rompe, e que aquilo que o nosso desejo do coração está declarando, nós vamos alcançar. Cuidado com o que você escuta. Cuidado. O que escuta pode adoecer ou curar. Ah, mas é o que fala também. Mas nós falamos por aquilo que escutamos. Nós falamos do que enche o coração. E o coração enche daquilo que se ouve. E a boca fala daquilo que está aqui. Cuidado com o que você escuta. Tem coisas que nós não podemos deixar de ouvir. Passamos e ouvimos. Então, guarde o que precisa e continua. E jogue fora aquilo que te faz mal. O propósito é te parar. E Deus não tem esse propósito. Fala novamente comigo. Senhor Deus me ungiu. Me ungiu. E nessa hora eu tenho que gravar aquilo que me faz bem. E continuar. Eu tenho que tirar a lição daquilo que eu preciso. E continuar. Mas eu tenho que jogar fora aquilo que me adoece. Que me adoece. Não se envolva com pessoas que te afastam de fazer a vontade de Deus. Não se envolva. Envolvimento não é percebido, só quando a gente está envolvido. Quem sabe disso fala, é verdade. Então acenda as suas conexões, fica ligado. Tem pessoas que sutilmente tentam te afastar da vontade de Deus, da sua intensidade. O que diz aqui? Perseverará e alcançará bom futuro. Ele quer tirar você da sua perseverança. Ele quer tirar você daquilo que Ele planejou para sua casa, para sua família. Não se envolva com pessoas assim. Cuide-se. Fala ao seu irmão do lado, cuide-se. Fala, eu sei que você trabalha muito. Fala para ele. Às vezes a gente acha, né, que ninguém reconhece. Fala, eu sei que você trabalha muito. Fala para ele. Eu sei que você tem muitos afazeres. Eu sei que você é muito responsável. É bom ouvir isso, né, gente? Quem gosta de ouvir isso? Levanta a mão. É saudável. Então fala de novo para ele. Eu sei que você é responsável. Eu sei que você precisa relacionar com muitas pessoas. Mas escute o que eu vou dizer. Relacionar não quer dizer envolver-se. Você precisa separar as duas coisas. Fala, não se envolva com pessoas que te afastam da vontade de Deus. Fala, não se envolva.
Tarde, bispa, tarde. Tarde? Tarde? E antes tarde do que nunca. Não, nada é tarde. Se estamos na terra dos viventes, a Bíblia diz, onde estão os vivos, a esperança. Seja rápido, rompa as ligações que te afastam de fazer a vontade de Deus. Elas estão te adoecendo. Coloque o seu limite. Cuidado com o que você escuta. Preste atenção. Deus está te trazendo ao projeto inicial. Ele quer que você vença. As adversidades existem, não tem como, nós enfrentamos sim. Não tem jeito, irmãos. Não tem como, só se já tiver subido. E eu quero ficar aqui muito tempo. Quem quer ficar aqui muito tempo diz aleluia. Fala com saúde, com alegria, com força. Aleluia. Então nós vamos fazer acontecer. E ele diz também, se tem bom futuro, se tem esperança, tem a maneira, cuidado, mas o seu espírito também está sendo restaurado. E o seu espírito é o lugar onde você crê e acredita. A sua mente você pode declarar as suas palavras, mas onde você acredita é no seu espírito. E no seu espírito a Bíblia diz assim, para que nós possamos fazer também. Olha só, Salmo 27, verso 13. Nós não cremos com emoções, nós não cremos com pensamentos. Os pensamentos nós selecionamos para alimentar as nossas emoções, alimentar o nosso espírito. As nossas emoções, nós também ajudamos com uma palavra, para que elas sejam fortalecidas, mas nós não cremos com as emoções e nem cremos com os pensamentos. Nós cremos com o espírito. Por isso que nós podemos crer em qualquer movimento dessa terra. Seja num dia bom, seja num dia difícil, seja num dia mau, as minhas emoções estando bem ou não, os meus pensamentos sendo bons ou não, o meu espírito é livre para crer. Amém? Você ouviu? Fala para o irmão do lado, você ouviu? Fala, porque as suas emoções tentam dizer para você que elas não estão acreditando. E você vai dizer a elas, pois eu vou dizer para vocês que eu acredito, que o meu espírito acredita e declara sobre você, sejam curadas, sejam saudáveis, sejam bem-sucedidas. Amém? A minha mente, os meus pensamentos, é o lugar da minha grande batalha. Por aquilo que eu já ouvi, por aquilo que eu já vi, por aquilo que eu já havia lido, mas agora estão sendo renovados, eles começam a dizer para mim, mas eu não acredito. Eu não vi acontecer. Eu não acredito. E aí, como é que você vai fazer? Põe aqui, ó. Fala, escute bem. Pensamentos, mente abençoada, criada por Deus. Não é você quem crê. O meu espírito crê e recebe do Espírito de Deus que me ungiu essa manhã. Seja curada, seja sarada. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de Deus e não das trevas. Eu te declaro, seja sarada. Eu tenho agora a mente de Cristo. Bum. Explodiram cativeiros. O Senhor Deus me ungiu para curar, para quebrar cativeiros, para libertar cativos. O Senhor me ungiu para curar, inclusive a mim. E é no Espírito que nós temos então essa palavra. E eu quero que você possa declarar comigo este Salmo 27, 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra. Aleluia! Ei!
Eita, bispo, quem te contou, hein? Hoje eu levantei mal que só. Ai, eita, levei uma sua, emocionalmente. Estava desesperada. Pois agora você vai falar com as suas emoções. Como Davi falava, quieta minha alma. Quem crê é o Espírito. O Espírito Santo habita no seu espírito e no meu espírito. O Espírito Santo, quanto mais temos, mais recebemos ordem, autoridade, palavra para curar emoções, para libertar a mente, para ter os pensamentos de Deus. Mais nós temos da palavra, mais nós estamos no lugar que Deus derrama, mais nós somos curados. A obra do resgate continua e ela é completa. E aí então o Espírito declara, bispo, mas a coisa está ruim, hein? Está difícil. Pois aí eu levanto e digo, pois é, está difícil. Olha, mas parece que piorou. Pois é, parece que piorou. Mas, vamos juntos esse verso? 1, 2, 3. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Novamente. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Novamente, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus na sua casa. É a bondade de Deus na sua família. É a bondade de Deus na tua vida. Ah, mas quando eu for embora, quando eu partir, quero deixar um grande legado para a minha família. Olha, irmãos, não pense em partir, não. Eu acho que ofende até a Deus. O bem mais precioso que nós temos é a vida. Deus te colocou e me colocou na terra dos viventes. Pense em encontrar com Jesus nos ares, Ele está voltando. Tem muita coisa boa para você fazer aqui. Tem um propósito imenso para que você possa realizar aqui. E ele diz, eu creio que verei, porque ele vai fazer na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. A bondade de Deus vai tomar conta, vai realizar projetos, vai trazer aquilo que ele planejou, e em nada você vai ficar frustrado. Ele disse para quem? Para quem perseverar. Agora fala para o outro irmão, fica firme, irmão. Fala, vigia, vigia. Fala, vigia. Fala, fica firme, irmão. Vigia. Fala, vigia. Olha, aquilo que Deus já está fazendo, Ele está fazendo desde a queda. Você acha que quando Adão caiu, Deus entregou para Satanás? O Senhor já veio no mesmo dia e falou, onde você estava? Você acha que Deus desistiu dessa área da sua vida? Você acha que Deus desistiu desse filho, dessa filha? Quem somos nós para pensar isso? Se não desistiu de nós, se me alcançou, te alcançou. Você acha que Deus fecha os olhos para algo que não está completo ainda na sua vida? Eu creio. Eu creio. Fala, eu creio. Fala, eu creio. Verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Aleluia. Aí então nós podemos ir além. Isaías 61, verso 1. Vamos lá? Verso 1 e 2 agora para encerrar. Oh, Jesus. Irmão, você está sentindo o Espírito Santo de Deus aí? Percebe aí, percebe. Não adianta, para cada momento desse, Ele tem uma unção especial. Para encerrar o mês de outubro. Você tem desafios essa semana, Deus te ungiu essa manhã. Você tem desafios na sua casa, Deus te ungiu essa manhã. Você estava passando por enfermidade, pode fazer exame, Deus te ungiu essa manhã. Não tem, irmãos, nós temos que ficar antenados. Vamos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. A gente não fala muito em vingança, e nem deve falar, porque não vale a pena. Mas eu quero dizer para você que Deus não esqueceu de vingar os seus inimigos. Não perca tempo com a vingança. Tem um que é Senhor dela. Está escrito, bispa, você está falando que Deus vai vingar? Ele disse, minha é a vingança, Ele vai vingar. E quer dizer mais, já está vingando. Tem coisas acontecendo. Então não perca tempo com a vingança. Use seu tempo com o que a palavra está dizendo. E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, os que estão na igreja, que estão de luto pelas suas perdas, pelas suas dificuldades emocionais, pelas suas dificuldades físicas, uma coroa, isso quer dizer autoridade, ao invés de cinzas, um óleo de alegria, que é essa unção que Ele derrama, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, para que, olha só, se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Plantados onde, irmãos, que a Bíblia fala? Pelo Senhor. E o que a Bíblia fala nos Salmos? Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, da velhice darão ainda frutos, haverá verdor. A palavra do Senhor, ela não é desequilibrada, ela é totalmente harmônica, para a sua glória. Verso 4, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Fique em pé, queridos. Oh Deus, oh Jesus, o Espírito de Deus te ungiu essa manhã, Ele está te ungindo nesse lugar, Ele tem propósito. Você estava olhando para aquele vale de ossos secos? Pode olhar, mas agora diga a Ele, o Espírito do Senhor Deus me ungiu. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para libertar, para curar, para sarar. Como oramos aqui durante o momento da oração, você vai declarar sobre este lugar agora a esperança, a bondade, a cura, a resgate. Um dia houve a queda, mas agora a ascensão já foi colocada. Estamos crescendo, estamos sendo restaurados, estamos sendo curados. Mas de geração em geração, eu disse domingo passado, não se acostume com vozes malignas na sua casa. Não, mas essa doença já é de geração antiga. Isso já tem muito tempo. Você vai deixar continuar? A coroa é autoridade. E a coroa para tirar esse sentimento de conformismo, para se levantar e declarar bondade do Senhor na minha casa, cura do Senhor na minha casa, alegria do Senhor na minha casa. Aquilo que Deus planejou, fecha os seus olhos e começa a visualizar agora, no nome de Jesus, aquilo que Deus planejou, paz, paz. Talvez não aconteceu como você queria, mas o propósito continua. Nem sempre é como queremos, mas sempre Deus cumpre a promessa. A maneira que Deus cumpre é melhor que a nossa. A maneira que Deus faz é melhor do que imaginamos, pedimos ou pensamos. Mas Ele disse, o Espírito do Senhor é que te ungiu. E essa obra não é por força, é pelo poder do Espírito Santo. Ore, querido, ore, nós vamos orar agora, ore. Ore, Deus está te mostrando lugares da sua família. Deus está te mostrando lugares da sua casa. E hoje você pode ter vindo para cá chorando, ou chorou a semana. Pois levanta agora os seus olhos e olha para o Senhor. É com o teu Espírito que você crê. As suas emoções não creem por você. O seu Espírito crê.
crer. Pai, em nome de Jesus, ore agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare agora a alegria do Senhor neste lugar. Declare agora a força. Declare agora, enquanto nós curamos, somos curados. Aleluia. Nós declaramos essa palavra. Declaramos essa palavra. Você que ora pelos seus pais, ore agora, ore. Ore, Deus te deu autoridade. Ore, que eles sejam curados, que eles sejam servos de Deus, que eles conheçam a Deus. Essa autoridade Deus te deu. É a unção da casa do Senhor. É da casa do Senhor.